estar aqui com os irmãos. Só que, quando eu cheguei no aeroporto, e o pastor Francisco, o bispo José Roberto foram me buscar, eu disse algo para eles que eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite. Eu não vim aqui para dar aula e dar estudo. Deus me trouxe aqui para pregar. Afinal de contas, nós somos pentecostais. Você não vai ouvir nada aqui hoje de termos teológicos e nada. Vocês já tiveram o suficiente, ou pelo menos um pouco. O Espírito Santo de Deus não me trouxe aqui, e eu quero garantir isso para os irmãos, para dar aula. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nesta noite para falar e pregar sobre o Espírito Santo. Falar sobre o Pentecostes. Falar sobre as nossas raízes pentecostais. E esse título que me foi dado, ele é muito apropriado para isso. A Igreja de Deus na tradição pentecostal. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós somos pentecostais, amém? Amém. Mas eu te falar uma coisa muito séria. As nossas tradições pentecostais têm sido perdidas. As tradições pentecostais têm sido engolidas por outras vertentes e movimentos e ventos de doutrinas. E vou te falar mais uma coisa. Nós somos responsáveis. Eu acredito que os irmãos sabem, a cada 2 anos acontece a Assembleia Geral da Igreja de Deus nos Estados Unidos, sempre é nos Estados Unidos. E eu já participei de várias ao longo dos anos. E esse ano especificamente foi agora, há pouco tempo, terminou no início, aliás, começou no início, foi na primeira semana de agosto. Eu presenciei algo que eu ainda não havia presenciado. O nosso supervisor geral, o pastor Tim Hill, iniciou e terminou essa nossa Assembleia Geral em todos os cultos. O enfoque das pregações e das ministrações foram o Espírito Santo e as nossas tradições pentecostais. E sabe como é que terminou cada culto, em cada dia? Todos os dias os cultos terminaram com oração de busca de poder, batismo com o Espírito Santo, imposição de mãos e curas. Aleluia. Foi isso que aconteceu lá. Irmãos, você sabe o que é isso? Mais de 20 mil pessoas de 180 e agora são 187 países. Nós acabamos de colocar nossas raízes num país que tem um nome muito feio, mas eu tenho certeza que é amado por Deus, chama Butão. 187 países, quase todos eles representados, mais de 20 mil pessoas. E você vê o batismo com o Espírito Santo, derramado o Espírito Santo, pessoas serem curadas. Isso, irmão, não tem jeito de você não voltar cheio e querendo falar sobre isso. Porque nós somos pentecostais. E uma das coisas que o nosso supervisor, eu não vou perder o tempo lendo aqui, eu até trouxe aqui para ler, mas eu nem vou ler isso. O nosso supervisor geral disse: a nossa igreja tem entregado microfone para várias correntes teológicas, doutrinárias, vento de doutrina. Porque tem sido dito que hoje, com as tradições pentecostais, você não consegue ganhar essa geração. Essa geração de hoje já não aceita mais as tradições pentecostais. Você precisa de novos métodos. Tem sido dito e pregado, e nós temos entregado os microfones para essas pessoas, de que as tradições pentecostais já não servem para o século 21. E nós estamos calados. E temos visto várias e várias
aberrações. Que eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite. Antes, como sempre, como bom pentecostal gosto de dizer, para não ficar só nas minhas palavras, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, eu gostaria que você lesse comigo. Jesus, ele nos faz uma afirmativa que é a base para o entendimento e a compreensão de o que é viver na dispensação, na orientação e na direção do Espírito Santo de Deus. Palavra de Jesus, Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Pode ficar sentado mesmo como você está. Estou vendo folhas sendo passadas. Algumas pessoas olham, pastor, cadê sua Bíblia? Eu tenho um problema de vista, irmãos, e as letras da Bíblia, como é o senhor, né? Oséias, pastor Oséias estava falando, daqui a pouco você vai ter que arrumar um outdoor. Provavelmente, que eu não consigo mais, eu não estou conseguindo mais ler essas letrinhas miudinhas da Bíblia. Aí eu ponho nesse negócio aqui, e aí eu ponho a letra bem grande, eu leio de uma beleza, quase um outdoor. Então, não abandonei a minha Bíblia não, é porque por uma questão de vista é mais fácil aqui. Olha o que a Bíblia nos fala. Jesus nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi isso que Jesus afirmou. Então a primeira coisa que precisa ficar muito clara aqui: não existem métodos, não existem conhecimentos, não existe teologia que substitua o mover, o agir do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu, como diretor nacional de educação, ao mesmo tempo que me sinto muita vontade para falar isso, fico muito preocupado. Ainda mais essa câmera me filmando aqui. Estudar é muito bom, são ferramentas que você adquire. Estudar faz parte do crescimento, mas eu vou falar uma coisa para você: o estudo sem a atuação do Espírito Santo de Deus só produz heresia. Qualquer homem letrado na Bíblia, letrado na teologia, que não seja um buscador do Espírito Santo de Deus, se torna um herege. Então vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é o mais importante, é o essencial, é o fundamental e indispensável. Depois disso tudo, e quero aqui fazer essa observação: ai de mim, misericórdia, de dizer que nós não devemos estudar. Devemos sim. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu começo a aprender a manejar melhor a palavra de Deus, são ferramentas. É mais ou menos você entender o seguinte: imagine uma pessoa que precisa furar uma parede com um prego. Ele tem um prego e a mão. Já pensou o que vai acontecer? Ele vai ferir a mão, ele vai se machucar e provavelmente não vai conseguir furar a parede com prego. O martelo na mão resolve o problema. O martelo sozinho não resolve coisíssima nenhuma se não tiver o prego. Pior ainda se não tiver a pessoa para manejá-lo. Então entenda isso: o martelo é a teologia, é o estudo bíblico, facilita. O prego somos nós. E o operário, o trabalhador, o que a executa é o Espírito Santo de Deus. Então entendamos isso. Tem muita gente usando as mãos e se ferindo,
se machucando e não sendo efetivo na obra do Senhor, porque ele tem tentado fazer com as suas próprias mãos. Ele tem um martelo, mas cadê o prego? Ou melhor, ele é o prego, mas cadê o construtor? Não tem, não resolve nada. Então a primeira coisa, irmãos, é isso. A segunda coisa que nós precisamos ter noção, talvez muito provavelmente já se falou sobre isso aqui. O movimento da Rua Azusa, que aconteceu em abril de 1906, foi apenas o auge de algo que o Espírito Santo de Deus vinha fazendo ao longo do século XVIII. Ali foi o ápice, foi a maneira que o Espírito Santo de Deus usou para fazer conhecido ao mundo um movimento diferente. E qual era a realidade do povo naquela época, dos evangélicos? Decadência espiritual, pecado, desvio de conduta. E nossa igreja, a Igreja de Deus, ainda no século XVIII, em 1884, calma lá, deixa eu chegar, um pastor batista, juntamente com outras 7 pessoas, foram tocados pelo Espírito Santo e que eles precisavam buscar mais intimidade com Deus. E ali então, irmãos, em 1886, se fundou aquilo que veio a ser a Igreja de Deus. Um pastor batista, mais 7 pessoas. Eu tive a oportunidade de ir lá visitar a casa onde ele morou, em Camp Creek. Aquele homem não tinha a menor noção do que ele estava fazendo, mas evidentemente ele não era único. O Espírito Santo de Deus, irmãos, estava movendo em vários lugares. Quando chegou lá na Rua Azusa, em 1906, a situação ela já estava aflorada. E sabe o que acontecia, irmãos? As pessoas às vezes passavam na rua e começavam a falar em línguas, descrentes, pelo simples fato de passar perto. Aleluia! Sabe o que mais acontecia, irmãos? Não sabem a segregação racial nos Estados Unidos. E o Espírito Santo de Deus não aceita isso. Uma das primeiras coisas que aconteceu é que homens brancos e mulheres, e homens negros e mulheres, começaram a ser batizados com o Espírito Santo. E começaram a congregar no mesmo lugar. E isso começou a chamar a atenção da população em geral, porque isso não era comum. Naquela época, não se fazia isso. Era tudo separado. E agora estão todos juntos, mas era algo que era superior a eles, porque as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo de Deus e não sabiam o que fazer, iam todos no mesmo lugar. E ali estavam todos unidos, e aquilo começou a chamar a atenção, e as mulheres que não tinham voz. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Por que a Igreja de Deus, de certa forma, ela é pioneira no ministério da mulher? Começou lá atrás. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus não quer saber se você é branco, loiro, negro, alto, magro, gordo, magro, seja lá o que você for, letrado e iletrado. Ele quer homens e mulheres dispostos a serem usados por Ele. E Ele usa qualquer um. Não existe distinção de pessoas. Não existe cargo eclesiástico. Não importa se é pastor, bispo, presbítero, membro da igreja, se converteu ontem. O Espírito Santo de Deus não respeita essas coisas. Ele usa. E foi isso que aconteceu ali. Mas observe, irmãos, que esse movimento veio por causa da decadência moral e espiritual do povo. E o que está acontecendo hoje? Deixa eu parar aqui para falar um pouquinho sobre algo que é corrente em nossos dias. Estão
a maior parte dos pastores que tem um meio de comunicação, rádio, televisão, internet, a maior parte deles são calvinistas. E muitas vezes você pode, mas o que tem a ver, pastor? O calvinismo não é uma questão, irmãos, de um debate teológico, de uma corrente teológica. Existem muito mais coisas por detrás. E que nós temos que tomar muito cuidado. Entenda isso. A nossa tradição pentecostal, ela é oposta à tradição calvinista. Entenda isso. Eu não vou entrar aqui em termos teológicos, não vou. Mas entenda isso. E aqui eu quero colocar algumas coisas que nós temos vivido hoje. Uma, lá em Goiânia, nós temos igrejas, não igreja de Deus, mas outras, essas igrejas que nasceram ontem, que têm pregado que batismo nas águas é algo simbólico. É. Só que eles estão pegando isso e estão dizendo o seguinte: obrigado, não precisa batizar. Para quê? É simbólico. Por que tem que passar pelas águas, literalmente, se é algo simbólico? Nós temos tido uma corrente muito forte que tem pregado contra pastor. Não, esse negócio de pastores não existe, somos todos iguais. E quem disse que nós somos diferentes? O problema é que Deus separa alguns para um trabalho específico. Jesus, quando ia iniciar o seu ministério, o que ele fez? Ele separou 12. Ele disse: lá que você está fazendo, me segue. Para quê? Porque aqueles homens eram melhores? Não! Vamos parar para pensar um pouquinho? Aqueles 12 que Jesus escolheu, para começar, o traiu. Pedro era o chamado sanguíneo. O cara tinha sangue no olho. Não levava desaforo para casa, mas a custa de nada. Está se reconhecendo, né? Mas é verdade. Eram homens, irmãos. A maior parte tinha médico. Mas a maior parte deles eram pescadores. Então o que nós precisamos entender, irmãos? Não foram separados e escolhidos porque eram melhores. É porque Deus assim determinou e quis. Mas esta função e este cargo, ele é essencial. Porque todo corpo precisa de uma cabeça, precisa de um governo. Agora não, negócio de pastor, não sei o quê, para que isso? Vou falar mais. Hoje tem grandes igrejas. Tem um que eu quero falar de forma bem clara, porque eu conheci pessoalmente. Um pastor de uma igreja de São Paulo, a maior igreja, está filmando, não vou falar o nome não, mas das maiores igrejas de São Paulo. Um dia no Hagaai, lá em Águas de Lindóia, ele deu uma palestra para nós. Irmãos, eles começaram a tratar de certos assuntos lá, e chegou um momento eu levantei a mão e comecei a questionar. E tinha umas 25 pessoas dentro da sala. Eu nunca tinha me sentido um ET, mas naquele dia eu me senti um ET. Os olhos daquelas pessoas eram mais ou menos assim: de que buraco que você saiu? O que você está falando? Porque a questão, não sei se o pastor Pérez lembra disso, tinha um pastor lá, que todo dia de manhã ele fazia, antes de começar as ministrações, ele fazia uma introdução, uma palavra maravilhosa, maravilhosa, que essas pessoas conhecem de Bíblia, e são muito bons de Bíblia. Mas um dia ele contou uma historinha, não sei se o pastor Francisco Pérez lembra disso, que eles estavam na Bahia, num congresso, e no final de tarde, terminou a atividade, eles foram tomar uma água de coco na beira
praia. E sentado ali, olhando o mar, começou a ver uma mulher, toda vestida de branco, dançando. Não é? Nós sabemos quem é, né? Mãe Santa. E o berimbau. E ele parou, ele falou isso lá para nós. E ele parou e começou a analisar aquilo e ver a beleza da criação de Deus. Vê como é que é? A beleza da criação de Deus? Você está de brincadeira comigo? E esse pastor que eu estou dizendo, ele dizia o seguinte, na aula, todo final de culto, o culto terminava e eles colocavam as músicas de Pixinguinha, estou falando da igreja, no final do culto. Porque aquela música, a arte, é algo divino. O diabo não pode ter feito aquilo, o diabo faz até culpar, mas aquilo é de Deus. E se uma música fala de amor, se a música fala de coisas boas, não pode ser do diabo. E foi nesse dia que ele estava ministrando, eu levantei a mão e perguntei para ele assim, deixa eu só fazer uma pergunta. Quando Jesus fala que aquele que comigo não ajunta espalha, e aquele que não é por mim é contra mim, o que Jesus está querendo dizer com aquilo? Não existe meio termo. Ou é, ou não é. Ou é por mim, ou é contra mim. E hoje o que nós temos dentro das nossas igrejas? Não sei se você conhece uma musiquinha que toca lá em Goiás, talvez toque aqui. Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Então hoje é assim, não, olha, eu não tenho nada contra. É normal. O que tem eu ouvir uma música do mundo, uma música secular, que fala de amor? Um tempo desse atrás, se você buscar na internet, você vai encontrar a cantora Paula Fernandes, sei lá. Ela deu entrevista, se não me engano, para Maria Gabriela. Uma moça bonita, delicada, um rosto angelical, uma voz suave, uma música que fala de amor, fala de coisas boas. E aí essa entrevistadora, que eu creio que foi a Maria Gabriela, perguntou para mim, mas e as suas músicas? Ela falou, sou eu mesmo que compõe. Ah, você compõe? Que bom, e como é que você compõe as suas músicas? Olha, tem dia que acordo de madrugada, eu recebo a letra, pronto, eu só escrevo, eu recebo. Meus irmãos, o que tem acontecido no nosso meio é que nós temos sido enganados, ludibriados por Satanás, que coloca uma roupa bonitinha e apresenta para o crente não tem problema, o que é isso? E estamos adorando Satanás. E isso está errado. Eu não vou entrar em política, misericórdia. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de algo orquestrado. Não é no Brasil, não é na América Latina, é mundial. E os irmãos sabem disso. Existe uma agenda que tem como propósito a destruição da família. Tem alguém que eu e você estudamos na escola e nos foi ensinado que ele era um herói. Karl Marx, um demônio. Em um de seus livros, o principal dele, o Capital, ele dá uma declaração, irmãos, que é Satanás em pessoa. Ele reconhece que ele se opõe a Deus, e ele sabe que Deus não está com ele, que o final dele é trágico, mas ele precisa fazer isso. Eu só conheço o cara que fala essas coisas, é o diabo. E esse sujeito, irmãos,
veio adquirindo adeptos ao longo do tempo. Eu não vou aqui entrar nessas coisas, eu estou aqui para isso. Mas, irmãos, Gramsci, Antônio Gramsci, um italiano posterior a Karl Marx, ele entendeu porque Karl Marx queria tomar o poder pela luta armada. A classe trabalhadora tomar o poder pela luta armada. Não deu certo. Aí veio Gramsci e entendeu o seguinte: nós temos que agir de forma diferente. De que maneira? Nós precisamos destruir aquilo que é estrutura judaico-cristã. Porque se nós não destruirmos essa conjuntura, essa cultura judaico-cristã, nós não temos como mudar isso, porque nós temos que primeiro destruir para construir. Você sabe o que é a cultura judaico-cristã? Os valores que eu e você defendemos: família, casamento, proteção ao feto e todas essas outras coisas. Então, quando você vê um cara, e eu vou citar nome aqui, tá bom? Um cara como Boulos, por exemplo, que é um candidato a presidente da República, e vou dizer mais uma coisa para você: a grandíssima maioria deles, Boulos está lá na esquina, lá no final, é um esquerdista totalitário, está lá. Mas vem chegando para cá, você vai encontrar todos os outros. E a agenda, irmãos, é exatamente esta: a destruição da família. Exterminar aquilo que nós conhecemos como célula máter da sociedade, a família. Eu venho falando isso já há um bom tempo, e agora nós estamos vendo isso aí. Qual é o próximo passo deles? Transformar a pedofilia em algo natural. E não achem vocês que eles querem aquilo para o filho deles. Não querem, não. Mas existe uma agenda que eles precisam cumprir. E existe muito dinheiro, irmãos, de grandes empresas mundiais. Isso não é teoria da conspiração. Isso é fato. Que financiam toda essa agenda. E nós temos que abrir o olho. Satanás não está brincando. E sabe qual que é a resposta para tudo isso? Espírito Santo de Deus. É a única resposta. Porque essa sociedade carece de Deus. E sabe uma coisa, irmãos? Eles não vão reconhecer a soberania de Deus se o Espírito Santo de Deus não alcançar o coração deles. E o Espírito Santo de Deus não vai alcançar o coração deles se nós não pregarmos, se nós não tivermos ousadia. Vou falar algo aqui, por favor, não assuste com o que eu vou falar. Não estou dizendo Cabo Daciolo para ser presidente da República. Não acho que ele tem estrutura para isso, eu acho que não. Mas ele tem feito algo que tem assustado evangélicos. Olha a internet para você ver. Tem evangélicos dizendo que ele é louco. Louco por quê? O que ele está falando? Qual é a loucura dele? Ele está falando aquilo que é Bíblia. E aqui eu não estou falando do que ele está falando do governo, o que ele vai fazer, isso é outra história. Mas quando ele pega a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos: se nós não pregarmos, as pedras falarão. E o homem é tido como louco. Mas deixa eu falar uma coisa para você: nada fora do script. João Batista também foi. O precursor de Jesus Cristo era considerado um maluco varrido, um doido pirado. Sabe por quê? Porque falava a verdade. Deixa eu dizer uma coisinha para você, meu irmão. Você é pentecostal. E se você quiser ser um pentecostal legítimo, muitos vão olhar para você e vão te considerar um maluco varrido.
E é isso que tem que acontecer. Porque nós não nos ajustamos, meus irmãos, ao padrão deste mundo. Nós não temos convivência com aquilo que esse mundo estabelece. Entenda isso. Isso para o mundo é loucura. E se nós quisermos ser servos verdadeiros de Deus, temos que ser loucos. Porque essa é a vontade de Deus. O que acontece, irmãos, eu nasci na igreja de Deus, meus irmãos. Meus pais, que Deus tem me dado a graça de ainda tê-los vivos, são membros da igreja de Deus. Um ano depois que a igreja de Deus transformou-se de Calvário Pentecostal para a igreja de Deus. Estão lá até hoje, na igreja de Deus. Congrega na minha igreja, eu tenho esse prazer. Meu pai, 90 anos, minha mãe, 86. Fizeram 71 anos de casado agora em junho. Eu nasci nessa igreja. Eu estava dizendo isso para o pastor aqui. Eu estudei no seminário no início da década de 80. O que me ensinaram, que eu prego até hoje, é uma teologia. Olha, eu participei na Igreja de Deus de Nova Vila, que era pastor Jacob. Ali o nome dele, esqueci. E o Senhor já o recolheu. Vou lembrar agora. E aqui, deixa eu fazer uma parênteses aqui, eu não concordo com isso, isso aí eram exageros. Mas ele ficava na porta da igreja pedindo a saia das irmãs, 3 centímetros abaixo do joelho. Irmã não podia cortar cabelo, não podia usar brinco, Aristoclite Santana. Exagero? É. Desnecessário? Com certeza. Estava no extremo? Sim. Hoje nós estamos do outro lado. E esse é o problema. E eu não estou falando aqui de usos e costumes, tá, irmãs? Misericórdia. Não estou falando que as irmãs não podem usar calça, não estou falando nada disso. Eu estou falando para a igreja, não é só para outra coisa que era um problema sério. Só via o quê? O negócio era com as irmãs. Um homem, só não jogar o ovo do diabo, não é? Jogar futebol naquela época era considerado o ovo do diabo. Era um problema dos homens, não podia jogar futebol. O resto era com as irmãs. Não estou falando nada disso, irmãos. Não concordo com essas coisas. Só que nós saímos de um extremo e estamos chegando no outro. Hoje tudo é normal, é liberal. Eu vou embora amanhã mesmo. Você volta. Por favor, não fala onde eu estou. Irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho. Quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, o cara estava na saroba. Não sei se vocês usam essa expressão aqui. Não, né? Na saroba quer dizer o seguinte: estava lá no Goiás nós temos o tipo de nossa vegetação, aquela vegetação seca, né? Diferente da de vocês aqui. Mas estava lá pastoreando as ovelhas dele, lá no meio do nada, no cerrado. E de repente o cara olha e vê uma moita pegando fogo. Vem uma moita pegando fogo, e só que a moita não estava se consumindo. Isso é um negócio complicado. Como é que pega fogo e não queima? Qual a tendência de todos nós? O goiano, quando eu sou goiano, né? O goiano fala assim, deixa eu ver. O ver do goiano é pegar. Toda vez que você fala, o ver um goiano fala assim, deixa eu ver. Ele quer pegar. A gente vê com as mãos. E eu acho que Moisés era goiano, porque ele falou assim, deixa eu ver esse negócio. E de imediato, aquilo que Deus falou para ele, calma lá, meu amigo. Tira a sandalinha do seu pé, porque o lugar que você está é santo. Mas pera lá, no meio do cerrado, o que
presença dele. E isso, meus irmãos, não mudou daquela época para hoje. Nós estamos num lugar santo. Pega você de sandália, ou de bermuda, ou camisetinha, e vai lá no palácio do governador para você ver o que vai acontecer. Você entra? Uai, governador? Coitado, quem é ele perto de Deus? Eu sei que o Ciro Gomes foi governador aqui, né? Foi prefeito da cidade também. Coronel. Para ir lá, você tem que ir bem vestido. Agora, para vir para a casa do Senhor, vem de qualquer jeito. E aqui eu não estou falando de roupa nova, não estou falando de você ter que se ostentar, não é nada disso não. Decência. Decência. Por favor, quando você vier para esse lugar, jovens que estão aqui na ministração, tome cuidado na roupa que você veste. Porque nós não estamos aqui para determinar que tipo de roupa você tem que vestir. Mas, por favor, não aceite os padrões deste mundo, porque esse mundo já é no maligno. Nós não podemos aceitar isso. Irmãos, por favor. E eu tenho muita tranquilidade para dizer isso. Sabe? Que apesar de eu ter passado 50 anos, eu me considero um cara ainda jovem ainda. Eu mexo com essas coisas aqui, ó. Eu tenho um celular, smartphone. Eu já viajei bastante. Então não me venha chamar de retrógrado, porque eu não sou. Agora a Bíblia, ela não aceita desaforos. Então vamos parar com esse negócio de achar que tudo é normal. Não é. Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós temos que nos portar de acordo. Somos servos de um Deus vivo, que requer de nós que nós tenhamos reverência. Glória a Deus! Irmão, o relacionamento do povo de Israel no Velho Testamento mudou muito em relação a nós. Cristo veio e rasgou o véu de alto a baixo. Mudou. Aquele Deus que ficava distante, que o homem não podia nem vê-lo, hoje habita dentro de nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, não fomos nós que mudamos, não. Foi a misericórdia de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que nos deu essa oportunidade. Mas nosso Deus permanece um Deus santo. E requer de seus servos santidade. Sede santos, porque eu, o nosso Deus, sou santo. Você sabe como é que é a história? O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, uma vez por ano, para confessar ou para pedir perdão e confessar o pecado da nação. Agora preste atenção no que acontecia. O cara tinha que vestir uma roupa pré-determinada e depois colocava um cinto que era cheio de sininhos ao redor, como um cinto, né? E amarrava uma corda e ele entrava. O problema é que se ele entrasse ali e tivesse esquecido por algum motivo de confessar algum pecado, ele era fulminado lá dentro. E sabe o que é pior? Ninguém podia entrar para tirar. Então ficava lá do lado de fora ouvindo o sininho. Enquanto o sininho está tocando é porque o homem está vivo. Eu fico imaginando nós pastores hoje. Deixa eu ver se o sininho dele está tocando. Vamos ver se o sininho dele ainda está suando. Vamos ver se o Espírito Santo de Deus ainda está com ele. Vamos ver se ele tem dado ouvido ao Espírito Santo de Deus e tem andado com a vida reta diante de Deus. Porque a gente acha, irmãos, que é diferente daquela época. Porque naquela época, se ele entrasse lá e tivesse algum pecado, ele era fulminado. E aí o povo, depois de muito tempo, não ouvia o sininho e ia puxando pela corda. Deus mudou?
Mas a relação de Deus com o pecado é exatamente a mesma. Entenda isso, meu irmão. Hoje nós temos a Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que se nós tivermos cometido algum pecado, nós pedimos a Ele e Ele intercede por nós. O Espírito Santo de Deus pega as nossas orações com gemidos inexprimíveis e leva à presença de Deus. Mas preste atenção, a relação de Deus com o pecado continua a mesma coisa. Deus não tolera o pecado. Entenda isso. Não ache que Deus, olha, irmãos, infelizmente eu vou falar de nós, não da igreja de Deus. Eu tenho um sobrinho em Goiânia, que ele é sargento da Polícia Militar. E não tem sargento não, ele é tenente. Então ele fica na base. Aí quando acontece homicídio, coisas mais graves, ele é chamado porque ele tem que fazer um relatório. Não sei como é exatamente isso. Tempo desse atrás, ele me contando isso. Foi chamado num hotel. Desculpe falar essas coisas aqui, mas chegando lá encontrou um homem que tinha tido o seu órgão genital decepado e colocaram na boca dele. Mataram e colocaram na boca. E aí então isolaram a área. E aí esse sobrinho meu disse que chegou. E aí a primeira coisa é tentar identificar. E encontraram uma carteira de pastor no bolso dele. Isso era segunda-feira de madrugada. E foi se descobrir que aquele homem era um pastor de uma grande igreja em Goiânia, que mantinha relações homossexuais com vários meninos, rapazes. E que naquele domingo ele tinha participado e pregado na igreja. Isso quer dizer que terminou o culto, ele saiu da igreja e foi para um caso de relacionamento conjugal com esse rapaz, e lá não se sabe por que aquele rapaz o matou. A pergunta que fica, irmãos, é: como assim? Um pastor de uma igreja grande em Goiânia, como é possível isso? É possível, irmãos, porque o pecado, ele vai cauterizando a mente das pessoas. E se nós não tomarmos cuidado, ele vai transformando tudo aquilo em algo normal. Certa vez um fazendeiro me explicou o que acontecia com um morcego quando ataca o gado à noite. Eu perguntei, mas o gado não sente? E ele falou: o morcego tem, a saliva dele tem um anestésico, que antes de picar ele lambe, para anestesiar. É exatamente o que o diabo faz, ou tenta fazer conosco. Primeiro, ele lambe de várias maneiras, nos fazendo crer que não é bem assim, não é exatamente aquilo que o pastor Zé Roberto está falando, não é tudo isso, ele é meio exagerado, ele já está velho, ele não é da época dele mais, já passou. Precisamos aqui na igreja de um jovem mais avançado, com a cabeça mais aberta. E você vai para a internet, e hoje nós temos uma coisa que, se por um lado é uma bênção, por outro é um desastre, que é a internet. Porque na internet você encontra qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer tipo de doutrina que você imaginar, se você quiser, você vai encontrar. E nós temos muito crente que, ao invés de estar na igreja, está assistindo culto pela internet. Deixa eu falar uma coisinha para você. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Internet não dá união para ninguém não, meu irmão. Nós precisamos estar unidos, admoestando uns aos outros,
amparando uns aos outros, cuidando uns aos outros. A internet não te oferece isso. Então nós temos que estar muito atentos, irmãos. Pastor, eu estou indo embora aqui. Meu voo só sai 6 horas da manhã. Estou terminando. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tenho me preocupado muito, irmãos. Porque nós temos sido. Desculpe se alguém aqui tiver esse carro que eu vou falar agora. É apenas uma analogia que eu vou fazer, tá bom? Quando saiu o Ford Ka, hoje mudou. Mas você se lembra do primeiro Ford Ka? O carro feio, sem corte. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Foi vendendo. Foi se tornando normal. Esse é o papel do diabo dentro da igreja. Transformar o que é pecado, o que é feio, o que é condenável por Deus em algo normal. E nós vamos ouvindo aqui, vamos ouvindo ali, vamos ouvindo acolá, e daqui a pouco eu começo a achar que é verdade, começo a achar que é assim mesmo, esqueço, irmãos, um dos nossos grandes problemas, Jesus nos alertou lá: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Deixa eu te falar uma coisa muito simples: ou você estuda, aprende, absorve a palavra de Deus, ou você não vai conhecer o poder de Deus. Não é à toa que hoje nós temos tantos crentes fracos. Qualquer ventinho está caindo. Parece aquela pessoa anêmica em estado terminal, que qualquer coisinha ele quebra. Meu irmão, e aí vem essas pregações que nós estávamos conversando. Hoje muita gente não prega mais, ele dá um estudo de autoajuda. Vou te dar um outro exemplo simples aqui, que é de música. Fiquei muito feliz em ver esses jovens aqui cantando hinos baseados na palavra de Deus. Porque hoje, se você pegar boa parte das nossas músicas cantadas na igreja e comparar com os hinos antigos, principalmente da harpa, do cantor cristão, do inário, pega lá para você ver. Você vai ver uma diferença gritante. Lá é o homem se prostrando diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e a sua pequenez. Hoje nós temos um homem forte e um Deus a seu serviço, que ele manda e Deus faz. As nossas músicas são o melhor exemplo do que nós temos vivido. Nós temos tentado, o diabo quer que nós invertamos os papéis. E se você não conhecer a Bíblia, meu irmão, quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo não usou o Talmud, não usou, seja lá, a literatura que você queira imaginar. Ele usou a Bíblia. Ele citou textos bíblicos deturpados, distorcidos, mas usou a Bíblia. E como que você pode ser capaz de identificar textos bíblicos deturpados e distorcidos? Só se você conhecer. E nós temos vivido, irmãos, um tempo em que as pessoas não têm tempo para estudar a Bíblia. Passa o tempo todo recebendo de terceiros. Passa o tempo todo só absorvendo o que os outros ensinam. Você precisa buscar de você mesmo. O Espírito Santo de Deus quer revelar a você mesmo. Para isso você tem que gastar tempo na palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Não ache que o pastor vai te dar isso. Não vai. Porque você precisa dessa história. Você precisa dessa estrutura. Vai chegar um momento que o diabo vai te pegar num monte, num deserto, e não vai ter pastor lá para te acudir. Você vai ter que enfrentar o cara a cara. E o Espírito Santo de Deus precisa estar com você para você derrotá-lo. Não ache que você vai ter outra oportunidade. Meus irmãos, o inimigo de nossas almas não está para brincadeira.
tem matado, roubado e destruído, muitas vezes dentro das nossas igrejas. Estamos brincando de ser crentes. Ou nós tomamos uma decisão diferente, irmãos, ou eu não sei o que vai acontecer conosco. Irmãos, o homossexualismo tem assolado as nossas igrejas. Deixa eu te falar uma coisa. 2012, quando eu estudava nos Estados Unidos, um dos nossos professores, um dos mais antigos professores lá, ele fazia a seguinte afirmativa: irmãos, falando da igreja de Deus, ele dizendo, da nossa igreja, a próxima geração, na igreja de Deus, tem uma grande possibilidade de aceitar o casamento homossexual na igreja. E todo mundo, que é isso? Para, é isso, não, cara. E aí ele usou algo que quebrou as pernas de todo mundo. Ele disse: a geração passada, o divórcio era repudiado na igreja. Hoje é aceito até para pastores. Isso assusta muito, irmãos. E nós já temos muitos, entre aspas, pastores. Não sei se os irmãos viram a audiência no STF que aconteceu semana passada, retrasada, não me lembro mais, em defesa do aborto. Veio uma, entre aspas, pastora inglesa, usando a Bíblia para dizer que o aborto é aceito por Deus. Nós temos um líder de uma grande denominação no Brasil que fala com todas as letras que é a favor do aborto. Não se arrepende. E se nós, irmãos, e essas pessoas usam textos bíblicos, usa a Bíblia. Se nós não tivermos conhecimento, não estivermos preparados, daqui a pouco vamos começar a passar vergonha. Hoje você encontra muita gente com conhecimento da Bíblia, não é porque é crente, não. É só para refutar, para dizer que o homossexualismo é algo bíblico. E usam a Bíblia, textos bíblicos. E se nós não estivermos atentos a isso, o que nós precisamos entender, não é você não, meu irmão. Você não vai aceitar. São os nossos filhos, os nossos netos, é que vão começar a aceitar o homossexualismo como algo normal. Sabe por quê? Aonde estão os cultos domésticos? Aonde estão os estudos bíblicos domésticos? O que é que nós temos ensinado para os nossos filhos? Pega o tablet, pega o celular e coloca na frente do menino para ele ficar quieto. Pega a televisão. Os nossos filhos estão indo para as escolas, irmãos, viram o que estava acontecendo no MEC. As cartilhas que estavam sendo distribuídas para crianças de 6 anos, ensinando que o homossexualismo é algo normal, que a sensualidade para uma criança de 6 anos é algo, um processo natural. E o que é que nós temos feito com os nossos filhos, irmãos? O que é que nossos filhos têm aprendido que contrapõe a essa doutrina maligna, destrutiva, que tem como objetivo destruir a família, o que será do futuro das nossas famílias? E nós estamos brincando. Eu vou falar, estou falando que eu vou embora amanhã, eu fico tranquilo para falar essas coisas. E aqui eu estou falando para você e para mim, tá bom? Não é só para você não. Nós estamos preocupados em comprar uma televisão de 60 polegadas. Quando eu me casei, há 30 anos, nós tínhamos uma televisãozinha de 21 polegadas.
40 já não serve mais. Está pequena. Ah, tem que comprar uma 4K. Você não tem nem visão para enxergar essa coisa. Essa nitidez ou essa resolução, a nossa vista nem alcança. E tem que ser de 60 polegadas. Muitos de nós moramos em apartamento, e aí a sala é desse tamanhozinho. Aí você coloca a televisão aqui, você vai assistir um jogo de ping-pong ou de tênis, você tem que ficar assim, ó. Está tão perto que você não consegue enxergar a tela inteira. O que está acontecendo, irmãos? Nós temos trabalhado, feito loucos. É o homem, é a mulher, trabalha o dia inteiro, escravos. Trabalha. Aí eu sei o que você está falando, quem vai pagar minhas contas? É você, foi você que fez. O problema é exatamente isso. A Bíblia diz, irmão, e aqui eu estou falando para nós, tá bom? É para nós. A Bíblia diz: se nós tivermos com o que comer e vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ora, estamos? Não estamos. A mídia está aí para socar na nossa cara o tempo todo. Compre. Tem um sujeito da televisão lá, do Shoptime. Como é que é o nome dele? Sei lá. Ele é exatamente, Botinho. Sei até o nome do sujeito. Compre. É isso que nós temos sido bombardeados o tempo todo. Aí o que acontece? A gente compra. Aí parcela aquilo. Aí tem que arrumar um emprego extra para poder pagar, para não ficar com nome sujo na praça. Porque crente não pode ter nome sujo. Aí trabalha feito um escravo. De segunda a sábado. Os filhos estão na creche, jogados lá, aprendendo só Deus sabe o quê. O marido e a mulher só se encontram de noite, parece dois irmãozinhos. Não é de ponto de casar isso aqui, né? Está virando irmão. Aí daqui a pouco o casamento acabou por quê? Mas dois irmãos não casam. Não tem tempo para namorar. Não tem tempo para usufruir da vida e os filhos, porque trabalha feito um louco para adquirir coisas que não tem valor nenhum. Chega no domingo, meus pais, não é da minha época, é antes de mim, frequentavam a Igreja de Deus de Nova Vila, iam para a escola dominical. Terminada a escola dominical, eles iam dar suporte à igreja. Muitos irmãos a pé, naquela época não tinha carro. Subia com a filharada toda a pé. Minha mãe fazia sanduíche, Bauru. Conhece Bauru agora? Dava para os filhos e iam caminhando, irmãos, 10 quilômetros, para ir dar assistência a uma igreja que estava começando a escola bíblica dominical. Voltava para casa para fazer almoço, terminava o almoço à tarde e fazer evangelismo, para a noite estar na igreja. Hoje, eu quero viajar, eu preciso aproveitar. Eu fico imaginando aqui vocês, com esse tanto de praias maravilhosas. Vamos viajar. Não temos tempo mais. Vou ser sincero com os irmãos aqui. Sabe qual tem sido o método em Goiânia? E eu tenho adotado isso, porque eu vi que não tem como lutar contra a correnteza disso. Não sei se é aqui dessa forma. Nossa escola dominical é nesse culto. Não tem escola dominical de manhã mais. Sabe por quê? As pessoas moram longe demais. Se vier na escola dominical, não vem no culto à noite. Se vem no culto à noite, não pode vir na escola. Como é que faz? Não tem dinheiro para gastar tanta gasolina. Então colocamos a escola dominical antes do culto para facilitar. Durante a semana, é um Deus nos acuda para vir na igreja. Trabalha demais, não dá tempo, está exausto. E eu vou te perguntar uma coisinha muito simples. O que dessas coisas você vai levar para o céu? Você está achando que a sua televisãozinha de 60 polegadas vai com você lá para o céu? Você está achando que o seu carrinho bom vai para o céu com você?
Irmãos, por favor, eu não estou dizendo aqui que nós temos que abrir mão de tudo, ter pau-pé, não é nada disso. Eu estou dizendo que nós precisamos raciocinar melhor, reavaliar a nossa vida, observar o que tem sido colocado na nossa mente de forma subjetiva. Nós nem percebemos às vezes. Você sabe disso? Que as propagandas de televisão, existem métodos de fazer você receber uma informação subjetiva. Ela vai direto no seu subconsciente, não passa pela sua consciência. A nossa consciência é o nosso juiz. E existem técnicas que têm como objetivo levar determinadas informações direto ao subconsciente, ou seja, o seu juiz, ele não analisa nada, você recebe aquilo do jeito que está, não há uma avaliação daquilo. Todas essas coisas, irmãos, são demoníacas. E quem nós precisamos para mudar isso? O Espírito Santo de Deus. Ele é que revela, é Ele que traz a claridade. Eu quero que você pense sobre um versículo bíblico. Jeremias 33, 3, 6. Clama a mim e responder-te-ei. Mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Preste bem atenção nisso, meus irmãos. Qual é a afirmativa aqui? Existem coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos, e que o único método, o único caminho de termos essas coisas é se nós clamarmos a Deus. Eu falei que eu não ia entrar aqui nessa questão teológica, mas preste atenção quando a Bíblia fala o termo clamar. Não é gritar, não adianta gritar. O clamar aqui tem a ver com envolvimento. Não há outra maneira a não ser você ter intimidade. Esse clamar é ser íntimo, é ter intimidade ao ponto, preste atenção, você que é casado aí a partir de 5 anos, a sua mulher olha para você, meu irmão, ela te lê um jornal inteiro só com a vista, e você entende tudo. É ou não é verdade? Por quê? Intimidade. Quem está do lado não entende nada. Você lê um jornal inteiro, ela passa um jornal inteiro para você só com o olhar. Isso é intimidade. E é isso que nós precisamos ter com o Espírito Santo de Deus. Intimidade. Para que nós sejamos revelados por essas coisas grandes e ocultas que não conhecemos, mas que estão à nossa disposição. Aleluia. Deixa eu terminar, e vou terminar agora, irmãos, em nome de Jesus. Vou usar o nome aqui de um sujeito que eu admiro, Steve Jobs, fundador da Apple. Você vê a cabeça do homem daquele e fala, meu Deus, o cara estava muito à frente da sua geração. O cara era um gênio. Qual o problema? Não, pronto, tudo certo. O problema é que a sabedoria dele, ou melhor, a inteligência dele, vinha do homem. Vem do homem. Observe, irmão, se a inteligência do homem é capaz de colocar na cabeça de um sujeito como aquele, visionário que via lá na frente. Esse smartphone que você tem no seu bolso hoje, no formato dele de touchscreen, isso aí é Steve Jobs. Em 97 foi lançado o primeiro iPhone, que hoje é normal para todo mundo. O cara viu isso lá atrás. Você acha que isso é uma coisa normal? Não é. Tem que ser um visionário. Se a inteligência humana é capaz de produzir homens como Steve Jobs, imagina a sabedoria de Deus, o que não pode fazer conosco, nos transformando em pessoas visionárias, não para ser apenas
produtores de smartphone. Um homem, coitado, que morreu de forma desastrosa, no sentido de uma doença terrível, uma família desestruturada, a filha dele que simplesmente era problemática porque ele não sabia se relacionar com ela. Não é isso não. O que Deus quer nos transformar em homens e mulheres que assaltam o inferno, que produzem para o reino, porque a Bíblia nos diz isso. Quem ganha almas, sábio é. E é isso que nós temos que entender. Mas nós temos que clamar. Nós precisamos ter intimidade. Amém? Eu gostaria de te convidar nesse momento a abaixar a sua cabeça. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É no nosso coração. Evidentemente isso aqui é uma figura de linguagem. Está falando sobre a nossa mente, sobre o nosso intelecto. E eu quero neste momento que você ore pedindo ao Espírito Santo de Deus que traga entendimento à sua mente, ao seu intelecto, que Ele possa te dar essa visão de céu, que você possa entender a importância dessa intimidade com Ele, porque é isso que nós precisamos. Clama. O seu Deus, o nosso Deus está aí e quer ouvir de você a sua súplica de oração. Ele quer se fazer manifestar a você. Talvez você pense assim: pastor, mas eu sou tão indigno. Nós todos somos. Ele não olha para as nossas fraquezas. Ele quer ter intimidade conosco. O filho dele morreu na cruz do Calvário, não foi por pessoas perfeitas, foi por miseráveis como nós. E Ele nos ama incondicionalmente. Não deixe o diabo dizer para você que você não pode, que você não é. Ele é mentiroso desde sua origem. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade com você. Ele está aí ao seu lado. Você não está aqui nessa noite por acaso. Na vida do céu de Deus não existem coincidências. Entenda isso. Senhor nosso Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Nós colocamos na tua presença nessa hora. Senhor, somos operados vários. Senhor, somos indignos. Pai, mas o teu filho na cruz do Calvário nos comprou, Senhor, com alto preço. E hoje estamos aqui diante de ti, Senhor, na nossa insignificância, na nossa pequenez, nas nossas falhas. Somos falhos, Pai, mas clamamos a Ti. Revela-te a nós, Senhor. Dá-nos entendimento na Tua palavra, Senhor. Senhor, revela-nos o Teu oculto, o Teu sobrenatural, Senhor, que possamos olhar com os olhos da fé, que deixamos de olhar com os olhos carnais, Senhor, que possamos olhar com os olhos da fé e entender, Senhor, que neste mundo nada temos, Senhor. Nós não somos daqui, Senhor, mas como é amado, tem reservado para nós habitações eternas, gozo eterno na Tua presença. Dá-nos, Senhor, desejo do céu. Dá-nos, Senhor, desejo da eternidade. Ministra os nossos corações. Tira, Senhor, os nossos olhos das coisas deste mundo e coloca, Senhor, nas coisas eternas, para que nós possamos avaliá-las de forma correta. Pai, esta oração que fazemos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Pai, nós te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor.